Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula, eu vou revisar os conceitos básicos da cinemática e introduzir o conceito de velocidade. Então, eu começo essa aula com a seguinte afirmação: o movimento é relativo. Enquanto você está assistindo a essa videoaula, aparentemente em repouso, saiba que você está se movendo a aproximadamente 107 mil quilômetros por hora em relação ao Sol. E mais rápido ainda em relação ao centro da nossa galáxia. Quando falamos que um objeto está parado ou em movimento, essa condição depende do referencial adotado. Com relação a essa cena do filme Top Secret de 1984, quem está em movimento? Depois de ver a cena completa, você vai dizer que a estação com os guardas está em movimento, pois estamos acostumados a dizer que algo está em movimento ou repouso sempre em relação à Terra. Mas se trocarmos o referencial, essa interpretação deve mudar. O guarda poderia dizer que o rapaz sentado na cabine está em movimento. Em relação ao guarda, ele próprio está em repouso. E sim, no referencial dele, o rapaz sentado se move. A trajetória executada por um corpo também depende do referencial. Nesse vídeo, nós vemos que a bola faz um movimento parabólico para um observador na Terra. Agora, para um referencial interno ao trem ou que se move junto com ele, a bola passa a não ter mais a velocidade horizontal. E nesse caso, a bola executa uma trajetória puramente vertical. Então, lembre-se sempre: movimento e repouso são conceitos relativos, assim como a trajetória. Então, o referencial é o local onde colocamos um sistema cartesiano para medir as posições dos objetos. E dito isso, seria interessante medirmos o quão rápido ou quão devagar os objetos se movem, dado escolhido um referencial. Galileu Galilei foi o primeiro a medir velocidades levando em conta a distância percorrida e o tempo decorrido. Naquela época, Galileu media os intervalos de tempo usando a própria pulsação ou o pingar de gotas de um relógio d'água que ele mesmo construiu. Por definição, a velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo decorrido. Por exemplo, se um ciclista percorre 10 metros em 2 segundos, ele tem uma velocidade escalar média de 5 metros em 1 segundo, ou 5 metros por segundo. Esse cálculo nos dá uma média. Em seu trajeto, o ciclista ele pode e deve variar sua velocidade. Nós estamos acostumados com isso no dia a dia, né? Metros por segundo é a unidade no sistema internacional, mas outras unidades são utilizadas quando conveniente, como no nosso dia a dia, que usamos o quilômetros por hora ou milhas por hora nos Estados Unidos. Um parênteses aqui. Para a gente converter de quilômetros por hora para metros por segundo ou vice-versa, basta lembrarmos das relações. 1 quilômetro tem 1000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Assim, se a gente simplifica essa conta, corta os zeros e multiplicamos por 3,6 ambos os lados da equação, nós chegamos na relação de conversão de 3,6 km por hora equivalem a 1 metro por segundo. Então, para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. E no caso inverso, multiplicar por 3,6. Um detalhe importante é que quando o tamanho do corpo é relevante em sua trajetória, nós não podemos desprezá-lo. Para um trem atravessar completamente uma ponte, é necessário que a distância percorrida por ele seja a soma do comprimento da ponte
mais o comprimento do trem. Sendo assim, a distância total percorrida nesse caso é de 900 metros, no tempo de 900 segundos, o que resulta em uma velocidade escalar média de 900 metros por 900 segundos, ou melhor ainda, 1 metro por segundo. Para aprimorar as nossas medidas, nós definimos o conceito de deslocamento, mas cuidado, distância percorrida é diferente de deslocamento. Deslocamento é um vetor e possui módulo, direção e sentido. De uma forma simples, o deslocamento indica a menor distância entre dois pontos, ou seja, entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Já a distância percorrida mede a distância efetivamente percorrida pelo corpo. Por definição, o deslocamento é obtido pela diferença entre a posição final e a posição inicial em um dado referencial. Na física, nós usamos o símbolo delta para representar a diferença entre o final e o inicial. Então, no exemplo aqui de baixo, um corpo inicia seu movimento da posição menos 20, chega na posição 30 metros e retorna para a posição de menos 20 metros. Se nós calcularmos o deslocamento apenas na ida, nós fazemos a posição final, que é 30, menos a posição inicial, que é menos 20, o que resulta em 50 metros. O resultado positivo indica que o corpo se moveu para a direita. Se calcularmos na volta, nós temos que fazer menos 20 menos 30, o que vai resultar em menos 50. O sinal de menos indica que o móvel, o corpo, se moveu para a esquerda ou contra o eixo adotado. Já o deslocamento total na ida e volta do corpo, ela é nula, pois o corpo voltou para o mesmo ponto de onde ele saiu. Então o deslocamento é zero, já que ele mede a menor distância entre esses dois pontos. Então note que já a distância percorrida, ela é a soma dos deslocamentos de ida e volta. Então ela não é zero, ela vale 100 metros. Com isso, definimos a velocidade média como a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo dado. Assim, a velocidade calculada, ela nos fornece o módulo, que é o valor numérico, mais a unidade de medida, a direção e o sentido do movimento. Lembrando que ΔS é a diferença entre as posições final e inicial, e ΔT é a diferença entre os instantes de tempo final e inicial. É importante dizer aqui que quando a distância percorrida e o deslocamento possuem o mesmo valor, a velocidade média e a velocidade escalar média são iguais numericamente. Isso ocorre para movimentos retilíneos cujo sentido do movimento não é alterado, como mostrado aí nessa animação. Então, se o móvel sempre se move para a direita ou a favor do eixo adotado, ou para a esquerda contra o eixo adotado, o que vai acontecer é que o módulo do deslocamento ou a distância percorrida serão iguais. Já então, por conta disso, a velocidade média e velocidade escalar média também serão iguais. Professor, e como calcular a velocidade instantânea? Aquela velocidade que é mostrada no velocímetro do carro. Nessa altura você já percebeu que um carro com velocidade média de 60 km por hora não anda com essa velocidade o tempo todo. Sua velocidade varia, tanto para mais quanto para menos desse valor. Então, para a gente fazer essa análise, vamos marcar um ponto no carro e usá-lo para facilitar a nossa análise desse movimento. Para descobrir a velocidade em um dado instante, a ideia é tomarmos um intervalo de tempo muito pequeno nesse trajeto, o que vai tornar também
o deslocamento muito pequeno. E aí o que nós fazemos é calcular a velocidade média nesse pequeno intervalo de tempo, que é, em certo termo, nas redondezas do instante que nós queremos. Nós fazemos isso porque não é possível calcular exatamente no instante de tempo, porque isso faria com que ΔT, que é o intervalo de tempo, seja zero. Se você fizer t menos t e esse t for igual, isso vai dar zero, e nós não podemos dividir por zero, né? Então, dessa forma, nós conseguimos aproximar da velocidade instantânea, tomando então um intervalo de tempo muito pequeno. Esse é o princípio que é utilizado pelos radares fixos da cidade. Ele capta a velocidade do carro ao passar pelas faixas ou sensores que ficam no solo, né? E ele tira a foto da placa caso haja excesso de velocidade ao longo desse deslocamento. Então você observa que tem duas faixas, né? Para que ele faça o cálculo dessa velocidade nessas duas faixas e tire uma média dessa velocidade nesses dois trajetos. Então vamos ao exemplo 1. Pause esse vídeo para tentar resolver, ok? Às 12 horas, um veículo parte de Hortolândia em direção a Limeira pela rodovia dos Bandeirantes. O marco quilométrico indica 100 km na saída de Hortolândia e 154 km na cidade de Limeira, chegando ali às 12 horas e 30 minutos. Item A. Qual foi a velocidade escalar média do móvel na viagem em km por hora e em metros por segundo? E o que se pode afirmar sobre a velocidade instantânea do móvel às 12 horas e 15 minutos? Então nós começamos fazendo um diagrama esquemático desse movimento. Então, para a gente calcular o deslocamento ou distância percorrida, basta nós fazermos a diferença entre as posições final e inicial. Isso aqui vai resultar em 54 quilômetros. Já o ΔT, que é o intervalo de tempo no trajeto, é o tempo final, né, que é meio-dia e meio, menos meio-dia. Essa continha, né, vai dar 30 minutos, que convertido para a hora, né, então aqui lembrando daquela relação, né, uma hora tem 60 minutos, certo? Então basta eu dividir aqui para descobrir que 30 minutos é meia hora, aquilo que nós já sabemos do dia a dia. Então a velocidade escalar média, ela é essa divisão, né, de 54 quilômetros dividido pela meia hora, que vai nos dar, né, 54 por meio, vai dar 108 quilômetros por hora. Se nós dividirmos esse valor por 3,6, nós vamos chegar em 30 metros por segundo, ok? Sobre o item B, ele pergunta o que se pode afirmar sobre a velocidade instantânea do móvel às 12 horas e 15 minutos. E a resposta é nada podemos afirmar, pois não conhecemos detalhes do movimento dentro desses 30 minutos, ok? Exemplo 2. A distância entre duas cidades é de 120 km. Um automóvel percorre os primeiros 40 km dessa distância com velocidade escalar média de 60 km por hora e os restantes 80 km com velocidade escalar média de 100 km por hora. Qual é a velocidade escalar média desse automóvel ao longo de todo o percurso? Então aqui vamos primeiro organizar a nossa solução. Vamos fazer o diagrama do movimento. Nos primeiros 40 km ele anda a 60 km por hora e no restante do trajeto a 100 km por hora. Se eu quero calcular a velocidade média, por definição, eu preciso saber qual foi a distância total percorrida, e isso nós temos, né? 120 km, e o tempo total decorrido. E essa informação nós não temos. Mas veja bem,
se nós seguirmos a seguinte lógica de calcular o intervalo de tempo em cada trecho e depois somar esse intervalo de tempo, a gente consegue calcular a velocidade média do trajeto completo. Então é isso que nós vamos fazer, né? Então vamos lá, começo partindo da definição de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. E aqui o que eu vou fazer é isolar o ΔT. Para isso eu ponho 1 aqui embaixo de velocidade média, que não muda em nada, tá? E eu faço essa operação cruzada aqui apenas para mostrar que ó, ΔT é ΔS sobre velocidade média. Então nós vamos usar essa expressão aqui para calcular o tempo em cada trecho. No primeiro trecho nós temos ΔT1 vai ser ΔS1, que é de 40 km, sobre a velocidade que é 60 km por hora. Podemos simplificar aqui, essa expressão vai dar 2/3 de hora, tá? Se você quiser aí fazer na calculadora, pode também, vai dar uma dízima, mas tudo bem. Agora o trecho 2. Delta T2 vai ser a distância percorrida que é de 80 km por hora, 80 km, né? No tempo de, na velocidade, desculpa, de 100 km por hora. Simplificando isso aqui, vai dar 4/5 de hora. Tá? Portanto, o nosso tempo total vai ser a soma ΔT1 mais ΔT2, que dá 2/3 de hora mais 4/5, tá? Se você tiver a calculadora, pode fazer 2 dividido por 3 mais 4/5. Aqui eu vou fazer sem a calculadora, tá? Então, eu vou multiplicar aqui por 5 em cima e embaixo e aqui por 3 em cima e embaixo. Por quê? Porque daí fica, ó, um denominador comum, né? Que é 15 para os dois, e aí eu posso somar essas quantidades. Eu vou somar 10 com 12. Então, o nosso ΔT total vai ser 22 sobre 15 hora. Agora, podemos calcular, finalmente, né, a velocidade média do móvel em todo o trajeto, que é o ΔS total sobre ΔT, tá? Então, aqui vai ficar 120 quilômetros, certo? Dividido por 22 sobre 15. Aqui, ó, se eu dividir isso aqui por 1, eu posso fazer meios e extremos. O que seria, né, fazer 120 vezes 15 dividido por 22. Vai dar 81,8 quilômetros por hora. Então, essa daqui é a velocidade média do móvel ao longo de todo o trajeto, tá bom? Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido a matéria e até a próxima aula.